Oi, pessoal, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um curso de meditação realizado, dentro do projeto Samadhi, integrados com a GEACAC, com a Liga de Medicina Integrativa da Unilago, também com a Liga de Inovação Médica. É um curso que já está chegando ao fim, né? Temos hoje o nosso penúltimo tema, ou melhor, penúltimo dia, né, que nós teremos 2 temas, e na terça que vem a gente realiza o encerramento do nosso curso. Foi um grande prazer estar com vocês nessa jornada de 23 temas. Se vocês perderam algum, né, saibam que pode assistir, né, repor assistindo os temas no canal do Projeto Samadhi. E com isso vocês conseguem assistir todos os temas completos e fazerem a revisão de algum tema que vocês possam ter perdido, né? Ou ver realmente, fazer a revisão melhor de algum tema que vocês não viram, não entenderam muito bem, né? E a gente não encerra o curso e acabou, né? Aqueles que se interessaram, que gostaram da proposta, na semana que vem a gente vai enviar um link com um formulário para a gente saber de vocês que finalizaram, que assistiram tudo, né, onde vocês moram, para que a gente possa indicar a sede da GEACAC para que vocês possam dar sequência, né, se vocês quiserem. A GEACAC, os membros, os voluntários, são pessoas que têm um interesse comum, né, se formam uma comunidade interessada nessa área de meditação, de autoconhecimento, essa mudança de estilo de vida que ajuda a gente a ter uma qualidade melhor de vida, a ter até um rendimento melhor em todas as atividades que a gente desempenha. Esse estudo e prática relacionado com a meditação e com o autoconhecimento, a gente entende que é algo para a vida. Assim como a gente tem um acompanhamento, né, na nossa formação física, no condicionamento físico, por uma academia, por um personal, com um direcionamento específico, ou no esporte, com um treinador, com alguém, a gente entende que a meditação ela promove o desenvolvimento dessas funções básicas, extremamente necessárias para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida, né? Essa higiene mental que a meditação promove, melhora a qualidade também do nosso sono. Então, desde já, né, na semana que vem, finalizando, né, o nosso curso, a gente vai dar sequência dessa forma. Bom, pessoal, então, sem mais delongas, né, vamos para o tema de número 21, né, depois do tema 22, na semana que vem a gente encerra com o 23º tema. Então, pessoal, ao longo do nosso curso, a gente estudou um conceito que muitos autores colocam como despertar da consciência. Eles se referem a esse despertar como a capacidade que a pessoa alcança quando ela consegue direcionar adequadamente, voluntariamente, a sua atenção sem ter o condicionamento do ego. Então, quando a gente consegue praticar aquela praticazinha do início do curso, do observador observado, que a gente começa a aprender a distinguir um estado inferior de um superior, um pensamento negativo de um pensamento superior, quando a gente promove essa distinção, que a gente sabe olhar para dentro e falar isso é essência, isso é ego, a capacidade de despertar a consciência é a capacidade de expressar essa essência nos nossos atos, durante todo o nosso dia. Por isso a gente estuda que o despertar ele é gradativo. E quanto mais a gente pratica a meditação, mais a gente consegue prolongar esse estado em que essa consciência, que essa atenção está em atividade. E quando a pessoa adquire a capacidade ou habilidade de não mais variar de um estado para outro, se diz que a pessoa conseguiu seu despertar. Por isso que vincula muito a prática da meditação, que na meditação a gente consegue ter uma clareza maior, a gente desenvolve um olhar para dentro e consegue distinguir com mais intensidade, com mais clareza, com mais nitidez, o que é um pensamento negativo, o que é uma emoção negativa,
que motivam naturalmente alguns erros, né? E motivam vícios e outros aspectos que a gente não deseja para a gente, naturalmente. Né? Às vezes deseja, né? Mas do fundo do coração a gente sabe que não é por aí. Então, esse tema que a gente vai ver inicialmente é um tema que fala justamente sobre essa linha relacionada com o despertar da consciência. Então, naturalmente, no tema 3, a gente viu que o adormecimento da consciência, segundo muitos autores, se dá por 3 fases. A primeira seria a identificação, a segunda a fascinação e a terceira o sonho. Então, para que a gente possa distinguir isso, e lembrando que são conceitos que não são conceitos clínicos, né? A gente não está fazendo isso, aprendendo isso para atender uma pessoa, a gente está aprendendo esses conceitos para aprender a praticar a meditação, tá, pessoal? Então, é uma distinção muito grande essa linha de estudo de outra voltada para um outro aspecto. Então, para a gente entender esses conceitos, a gente tem que olhar para dentro, né? Então, entender o que é adormecimento da consciência, entender o que é a recordação de si. O adormecimento da consciência, quando o ego se expressa, o despertar ou recordação de si, quando ela está em atividade. E para isso a gente aprendeu uma técnica muito simples, chamada chave-sol. A chave-sol é uma técnica para promover a recordação de si, para promover esse estado de recordação de si. Uma técnica simples, que a gente pode fazer verbalmente ou mentalmente. A chave-sol, a gente se pergunta 3 coisas, mas a resposta não é um pensamento, a resposta é a atenção. Então a gente se pergunta quem sou e direciona a atenção para dentro, para nós, sentindo o nosso corpo. Na segunda pergunta é o objeto, né? O primeiro é o sujeito, o S do sol. Quem sou? Sente o corpo. O objeto, o que estou fazendo? Aí a gente volta a atenção para as nossas ações, para aquilo que a gente se propôs a fazer naquele momento. E por último, o L, o lugar, aonde estou. Então, se nós, que nesse momento participamos dessas reflexões, desse estudo, nos perguntamos quem sou e sentimos o nosso corpo, o que estou fazendo e direcionamos a atenção, nesse caso eu estou falando, vocês estão ouvindo, e por último, o lugar onde estou, direciono a atenção para esse lugar que nós estamos nesse exato momento. Então, quando a gente faz esse simples exercício, a gente coloca a nossa consciência, a gente coloca a nossa atenção em atividade. Pode durar alguns segundos esse estado de recordação de si, mas é o suficiente para a gente começar a perceber essa Fia. Fia quer participar da meditação também, que coisa linda. Só a Sofia aparecer, já o pessoal tem mais gente assistindo. Bom, pessoal, então vamos dar sequência aqui assim que a Sofia soltar o fone de ouvido. Não, Fia, solta. Bom, pessoal, então a gente parou nessas definições de recordação de si. Peraí, pessoal, só um minutinho. Fia não pode. Aí a mãe tá assistindo, falou linda, mas é muito linda essa gata mesmo. Vamos lá. Bom, pessoal, então a gente falava. Eu vou ter que tirar a Sofia daqui. Hoje ela tá agitadíssima. Quer aparecer, Fia. Bom, já fui, né? É o tempo que dura, ela logo se dispersa, tá atenta com outra coisa. Bom, pessoal, então a gente falava da recordação de si, né? Então falamos da chave-sol. A chave-sol evoca a nossa atenção para o momento e ali a gente consegue desenvolver esse estado. E esse estado, a gente pode perder esse estado à medida que a gente se identifica com alguma coisa e com isso se expressa o ego no lugar da essência. Então, por exemplo, eu acabei de trocar o fone de ouvido, mas, por exemplo,
Poderia ser uma situação que alguém nos chamou a atenção, e aí a gente pode reagir de várias formas. A gente pode reagir com uma emoção negativa, por exemplo, né? Então a gente estava, depois de uma meditação, num estado de relaxamento, atento, vivendo o momento, aí de repente vem algo, uma ofensa, uma preocupação, algum evento que nos distraia, né? E aí, com isso, a gente começa a sentir uma emoção negativa. E isso a gente pode fazer com que a gente perca o estado de recordação de si. Pode parecer um pouco abstrato, mas a gente começa a ver que isso é bastante exigente. Mas é uma habilidade extremamente útil de se manter desperto, em recordação de si, apesar das vicissitudes, apesar das dificuldades que o dia a dia naturalmente nos apresenta. Então, quando a gente fala de adormecimento da consciência e das 3 fases, primeiro a gente tem que falar do que é a recordação de si. Então, fizemos a chave sol, estamos com a consciência aqui, atentos, vivendo o momento. Vamos, então, entender o que é o adormecimento da consciência, como a gente pode perder esse estado. Então, se a gente falou, por exemplo, de uma ofensa, mas poderia ser qualquer outra coisa. Alguém nos chamou a atenção por algo, ou aconteceu determinada coisa, a gente perdeu esse estado por algum motivo. A primeira fase é a identificação. Na identificação, a pessoa só perde a atenção. Ela tirou a atenção de si, daqueles 3 aspectos da chave sol, e colocou a atenção num outro lugar. Essa é a primeira fase, a identificação, do adormecimento. Na segunda fase, a pessoa começa a pensar e a sentir de acordo com aquela identificação. Então, pode sentir uma raiva, pode sentir uma vaidade, pode sentir preguiça, pode sentir luxúria, não importa. Alguma emoção negativa, alguma emoção egóica. E pensar também segundo aquela identificação. E por fim vem o sonho. No sonho a pessoa já parte para a ação. Então, na identificação, a pessoa perde a atenção. Na fascinação, ela perde o pensamento e o sentimento, porque ela começa a pensar e a sentir de acordo com aquilo que ela se identificou. E por último, o sonho, ela já começa a agir de acordo com aquilo que ela se distraiu, perdeu a atenção. Então essas são as 3 fases básicas que acontecem quando a pessoa ainda não adquiriu esse centro permanente de consciência, quando ela ainda não adquiriu essa habilidade de se manter vivendo o momento, vivendo o instante. É uma habilidade que a pessoa desenvolve com os anos de prática, com tenacidade, com dedicação. Não é fácil, mas conforme ela vai dedicando e vai alcançando esses resultados, ela vai se aprimorar e vai ter um resultado, um impacto positivo em todas as atividades que ela desempenha. Muitas pessoas veem isso desde o ponto de vista espiritual e entendem que a iluminação é vinculada ao despertar, que as virtudes, que o religare, que tudo isso vem um lado espiritual. Não é o nosso foco do curso, mas é interessante a gente entender que isso existe e entender também por que é considerado dessa forma, já que a gente aprende a alimentar mais essa natureza superior e aprende a reconhecer essa natureza inferior para que ela não siga nos prejudicando. Então, entendido o adormecimento da consciência, que é uma revisão com o aprofundamento do 3º tema, a gente passa aos 4 estados de consciência, que são os 4 pontos que dão o título ao tema, né? É um estudo que a gente utiliza algumas referências gregas, né, que nos permite entender melhor o que é um estado de consciência. Então, ao longo do nosso dia, né, lógico que para a medicina, para a saúde, a gente avalia, né, o nível de consciência se relacionando com aspectos orgânicos. Nesse caso, a gente está se referindo a habilidades relacionadas com a atenção, com a consciência, nesse sentido. Então, o primeiro estado é considerado por muitos autores o estado mais inferior deles, que é o estado de eicásia. O estado de eicásia, o estado mais inferior,
É o estado que a pessoa pratica violência, que ela age por instintos, que ela age sem pensar, de uma maneira brutal e sempre de uma maneira muito negativa. Então, crimes, barbaridades, todo tipo de erro, sempre que a pessoa age por esse impulso animalesco, né? A gente não pode dizer nem animal, porque o animal está dentro do reino dele, das coisas dele, não, uma coisa inferior, uma coisa animalesca, que a pessoa age por instinto de uma maneira negativa. Toda barbaridade, crime, pior tipo de erro acontece quando a pessoa age sem pensar e com esses instintos. E esse erro vai trazer um prejuízo maior ou menor, né? A gente não sabe exatamente qual, não importa qual. Importa para nós a gente identificar esse estado, né? E entender que é possível a gente reconhecer esse estado, não justificar esse estado e buscar não viver nesse estado e não cair nele, né? Existe um estado que ainda é inferior, o segundo estado, que é chamado estado de Pistes, que é um estado em que a pessoa não erra, não comete erros brutais, não age de uma maneira instintiva, mas por medo ou por dogma. Então, por exemplo, a pessoa por medo de ir presa ou ter algum tipo de retaliação, ela não comete um erro grave. Já não é tão negativo, mas ainda não é o ideal. A pessoa não pratica um determinado vício, um abuso de substância, por medo, ótimo. Não cometeu aquele erro grave, mas ainda não é o ideal. Por exemplo, a gente tem hoje um alto nível de pessoas com dependência de benzodiazepínicos e outras substâncias. E tem muitas pessoas que não utilizam ou não fazem um abuso de substâncias por medo. Já é bom porque não tem esse prejuízo, mas ainda não é o ideal. Às vezes a pessoa não ofende. Por exemplo, esse tempo que eu passei na Europa, eu achei muito incrível. E as pessoas elas são muito corretas no sentido de cumprimento e de responsabilidade. Tanto do aspecto normativo de uma lei, por exemplo, até desde uma lei de trânsito até um aspecto administrativo, comparado ao latino-americano, né? Lógico que também nada é perfeito, mas muitas vezes isso acontece por um medo. Medo de ser multado, medo de ser retalhado, medo de falarem mal de você. Às vezes aqui na América Latina a gente tem tudo, parece que os sistemas não funcionam direito e a gente tem que fazer alguma coisa para contornar o negócio que está meio errado e a gente acaba errando também para contornar uma coisa que não está tão boa. Então, lógico que isso também não está certo, né? O ideal seria que tudo fosse correto, que os sistemas de ensino funcionassem, que os sistemas de saúde, que o sistema judiciário, que tudo fosse perfeito, né? Mas a gente sabe que isso não acontece. Eu não estou justificando o jeitinho brasileiro, eu só estou fazendo essa comparação do que muitas vezes acontece na Europa e muitas vezes o que acontece na América Latina. Então a gente vê as pessoas muito corretas, né? Cumprindo certinho as regras, sendo responsáveis, faz uma escala, o pessoal cumpre, né? Na JACAC a gente tinha que fazer escalas entre instrutores, né? E muitas vezes tem. Então o pessoal muito correto, muito preciso, né? Muito responsável. E quando essa responsabilidade se dá por medo, ainda que seja um comportamento muito melhor do que aquele erro brutal de casa do primeiro nível, é por medo, por um dogma. Então a gente quer buscar o terceiro e o quarto estado, que é um cumprimento das coisas por consciência, por compreensão, e não por medo, não por dogma, não por crença. E esse estado esse terceiro estado, que é chamado estado de dianoia, ele vem de uma análise, vem de uma reflexão, vem de uma síntese. Eu não vou fazer abuso de uma substância, não vou ter vício num eletrônico, mas não é por medo do efeito colateral, é porque eu sei que isso aqui vai me trazer uma restrição que eu não quero. Eu fiz uma reflexão, adquiri uma síntese, ponderei e fiz uma escolha. E a partir do momento que a gente faz uma escolha, a partir de uma reflexão, às vezes é um pouco dolorido sustentar essa decisão.
Por exemplo, olhei no espelho, vi na balança e estou gordo. Vou fazer um regime. Né? Por uma reflexão, não por medo de perder um relacionamento ou por medo de ficar doente. A gente, lógico, tem que fazer a manutenção do corpo, mas a gente da saúde, né? Mas não por medo. Esse seria o terceiro estado. Esse é o estado de dianoia. Então, pessoal, mais do que um conceito, entender, lembrar do termo grego, não, o que a gente quer é que a gente consiga ter essa sensibilidade e essa percepção de que quando a gente atua por eicásia, o nível mais baixo, não é a gente. Não é a gente em essência. Não é o que a gente é em realidade. É uma coisa negativa, falsa. Quando a gente atua por medo, às vezes a gente passa a nossa vida por norma, por crença, por medo. Ainda não é o que a gente é em realidade, a nossa essência, esse brilho, aquilo que nos faz feliz de verdade. O que realmente a gente está nesse estado, né, de dianoia, nesse terceiro estado. E a diferença da dianoia e para o quarto estado, que é o mais elevado para muitos autores, o estado de nous, é que o estado de dianoia a pessoa varia. Ela pode cair ainda nos outros três. Quando a pessoa adquire esse estado noético, esse estado de nous, ela já não varia mais. Por isso que algumas religiões falam, são mestres, iluminados, porque a pessoa não comete esses erros graves, né? Para essas culturas e religiões, esses sábios e mestres são pessoas que conseguem manter, por um nível de consciência, de iluminação, aquele estado sempre. Mas se a gente não for trazer esse foco antropológico ou voltado a esses aspectos espirituais, a gente pode dizer que esse estado noético seria o estado que a gente mantém a recordação de si a todo momento. E se a gente entende que quanto mais a gente pratica, mais tempo a gente fica em recordação de si, vivendo o momento, inspirado, e a gente continua praticando, isso aumenta e vai aumentando gradativamente mais. Se a gente consegue, um dia a gente ficava 5 minutos, agora fica 10, fica 1 hora, fica 2. Por que não a gente não pode pensar por uma lógica que a gente pode adquirir esse domínio para sempre, vamos dizer assim, e não perder mais? Não estou dizendo que não vai ter pensamentos e emoções negativas, estou dizendo que isso não faz a pessoa variar o estado de consciência que ela tem. Por isso é um objetivo de vida para muitas pessoas, né? É uma meta de vida para essa comunidade, né, que forma os membros da JACAC quando finalizam o curso. Por isso que é um pré-requisito finalizar esse curso, mas não por nada. É para que a pessoa entenda cada um dos temas e fale, não, achei interessante, né? Quero dar sequência. Então não é um filtro que seleciona a gente não precisa fazer uma entrevista para isso. É simplesmente um filtro que a gente, pela nossa própria consciência, fala, não, achei interessante, gostei disso, é isso que eu quero para a minha vida. Então ali essa comunidade traz esse suporte para a vida toda, para a pessoa seguir tendo práticas, orientações, congressos nacionais, internacionais, suporte à pesquisa científica, integração para realizar em conjunto trabalhos humanitários, enfim. É só realmente nesse sentido mesmo, né? Então, por isso que é um pré-requisito o curso completo. Então, pessoal, para a gente fechar esse primeiro tema, né, se vocês não quiserem perguntar nada, a gente falou sobre os 4 estados de consciência. Falou sobre o despertar da consciência, falou sobre a chave sol e o observador observado como técnicas que nos ajudam a desenvolver esse despertar. Vimos que esse despertar ele acontece, essa recordação contínua acontece de si, quanto mais a pessoa pratica. Se ela pratica mais, acontece de uma maneira mais intensa e mais rápida. E se acontece alguma fase, algum momento da vida, ela não consegue, o progresso não é tão rápido. E aprendemos a distinguir esses 3 estados. Um estado de instinto, negativo e brutal, que a pessoa age sem pensar. Um estado que ela não comete esse erro por medo ou dogma. Um outro estado que ela não cai no erro por reflexão. E um último estado, o estado de nous, que ela, de tanto que ela praticou,
esse terceiro estado ela consegue adquirir a capacidade de não variar mais. Espero que vocês tenham gostado dessas primeiras reflexões. Convido a todos para realizar uma prática de meditação. Se quiserem, né, podem apagar as luzes, buscar uma posição confortável, fechar os olhos, aumentar um pouquinho o som. Então, no 1, nós vamos juntos realizar uma respiração profunda, inalação profunda. No 2, exalação profunda. Enquanto a gente imagina o nosso corpo se relaxando cada vez mais. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Suficiente. Com os olhos fechados ainda. Mentalmente, vamos buscar fazer a chave Sol umas 5 vezes pelo menos, nos perguntando quem sou, o que estou fazendo, aonde estou. E sempre que nós nos perguntamos, respondemos direcionando a nossa atenção para um desses 3 aspectos. Bem concentrados, fazendo a chave Sol, buscamos um estado de profunda meditação.
suficiente. Podemos mover as mãos, esticar os braços, mover os pés, esticar as pernas, abrir os olhos. Bom, pessoal, essa é a primeira prática, né? Ver que é uma prática que também dura minutos, mas é interessante a gente ir começando a fazer cada vez mais tempo, né? Fazer uma prática de 1 hora, muito saudável, né? A gente vê que dá um resultado muito maior. Mas essas práticas de 5, 10 minutos, como fica muito mais fácil a gente dirigir a nossa atenção e se manter em recordação de si durante uma prática como essa. Então o despertar, como muitos autores dizem que o despertar ele acontece com a disciplina que nós temos. Quanto mais a gente pratica, mais a gente vai se capacitando e conseguindo direcionar essa atenção por mais tempo. Se mantém em recordação de si, apesar das dificuldades que naturalmente a vida apresenta. E sobre isso a gente vai falar agora no nosso tema 22, né? No penúltimo tema do nosso curso. A gente está literalmente às vésperas da conclusão. Então, pessoal, esse tema é um tema que particularmente eu gosto bastante. Né? Eu gosto muito de antropologia, né? Quando a gente olha o passado e contextualiza com o presente, extrai princípios e imagina culturas e lugares e coisas tão lindas da arte, da música, da poesia, da filosofia. E uma coisa que a gente tem em comum na Antiguidade Clássica, em algumas civilizações que passaram ali no Oriente Médio e outras regiões, né, civilizações persas, gregas, romanas, até mesmo as pré-colombianas, né, maias, astecas, elas tiveram um momento civilizatório, né, bem marcado de decadência. Né? Parece que as culturas elas passam por apogeus e por decadências. A Roma, né, muito claro isso, crescimento cultural, enfim, e depois uma degeneração de costumes, uma coisa muito feia. Nas pré-colombianas também a gente vê culturas lindas, com uma filosofia riquíssima. Tem antropólogos que fazem referência a livros maias que catalogaram mais de 10 mil plantas e suas propriedades medicinais. Então, essas culturas ricas, com uma ascendência, mas infelizmente com hábitos às vezes nocivos e bem prejudiciais, e muitas vezes até criminosos. Né? Mas dentro do seu aspecto de apogeu e dentro de muitos grupos que, valorizando esse apreço pelos valores humanos mais lindos, né? E às vezes com uma roupagem de arte, de filosofia ou mesmo de religião, essas culturas elas trouxeram grupos específicos de pessoas e conduziram uma espécie de conhecimento que muitos antropólogos colocam assim, conhecimento iniciático. Então, essas iniciações para essas culturas, mesmo sem entrar dentro de um aspecto místico, esotérico, essas iniciações elas muitas vezes traziam, se não tivessem degeneradas, infelizmente, por esses costumes negativos que contaminaram muitas das civilizações, mas essas iniciações elas traziam um aprendizado sobre o homem, sobre a mulher, sobre o amor, sobre a compreensão, sobre valores. A cultura egípcia ela tinha um respeito muito grande dentro desse contexto da justiça, faziam uma alusão à morte como uma entrada à cidade de Heliópolis, né? Descorrei o véu que cobre os espíritos celestes, vede que cada homem, cada mulher são uma estrela, como lâmpadas preciosas no firmamento. Essa ideia de que por trás desse véu de negatividade, de uma natureza inferior, existe uma luz, existe um brilho como uma estrela. E assim como na cultura egípcia, os mistérios de Eleusis,
o mitraísmo, né, na antiga Pérsia, eles traziam em uma roupagem poética, filosófica e iniciática essa construção da pessoa pela pessoa, o como ela promove esse crescimento pessoal, despojando de aspectos inferiores relacionados à vida dela, relacionados a costumes, relacionados a hábitos. Lógico que a gente não imagina um maia, né, viciado em eletrônicos, né? A gente não imagina muitas drogas que tem hoje, né, lícitas ou ilícitas, e pessoas fazendo abuso naquela época, pelo menos não dessa forma, né? Havia outras. A gente não imagina conflitos que são próprios dos nossos costumes agora. Mas essa dualidade, né, esses aspectos diametralmente opostos da nossa natureza superior com a nossa natureza inferior, essa batalha, né, isso é comum e isso é próprio da natureza humana, né? A gente entende assim ao observar nós mesmos durante a prática da meditação. Então, essa distinção para nós ela vai ficando muito clara. E eles traziam muitas vezes esses grupos de filósofos, como os pitagóricos, eles faziam essas reflexões não só voltadas ao conhecimento científico, não só trouxeram contribuições que a gente utiliza na matemática até hoje, no direito civil até hoje, né, aspectos incas de precisões geométricas e cálculos da astronomia que são impressionantes, né? Eles carregavam isso muitas vezes em trocas de grupos, que era mais do que grupo de livro, né? Que a pessoa se reúne para trocar experiência e conhecimento sobre um livro. Era mais uma troca sobre vida, de pessoas que realmente, tendo um interesse num aperfeiçoamento individual, né, elas se reuniam com um objetivo comum. Então, isso, quando a gente estuda à luz das culturas antigas, esses aspectos, esses princípios, a gente tem uma leitura bem interessante, bem diferente. Né? Quando a gente vê, se eu não me engano, os versos áureos pitagóricos, quando a gente vê mesmo a Divina Comédia de Dante, à luz dessa distinção de naturezas e à luz da busca individual, né? Ainda que a gente tenha aspectos coletivos que a gente compartilha, mas a busca individual desse aperfeiçoamento, né? Como Dante buscando e entrando nos infernos, buscando Beatriz, né? Que representaria a sua alma para uma interpretação muito, muito utilizada. Então Dante vai aos infernos para resgatar a sua alma, passa por ali pelos novos círculos interiores, até fazer consciência do prejudicial, do daninho e do virtuoso. Né? Então todos esses aspectos, eles são antigos, mas também são muito atuais. Né? E todos esses aspectos compõem princípios que, à luz da antropologia, a gente vê dentro das manifestações antropológicas de cada cultura sobre o tema da iniciação. A palavra iniciação a gente utiliza até na culinária, né? Iniciação culinária, minha primeira panela, né? Essas coisas. Não que eu tenha feito, mas eu admiro quem faz. Né? Tem a iniciação científica dentro desses aspectos relacionados com os primeiros trabalhos que a pessoa desenvolve na graduação, observando o rigor acadêmico. Mas a gente também tem essas culturas fazendo uma referência a esse início, né, que a pessoa começa a fazer parte dessas fraternidades que existiram. Mas como a gente falou, já existiram fraternidades que buscaram de fato e fraternidades que estavam como um clube para trocar uma afinidade que não era exatamente essa. Né? Então, de tudo a gente vê na vida. Mas é muito bonito e muito interessante, em algum momento, a gente parar para ver à luz desses princípios, essas culturas, já com um olhar bem distinto. Né? Então, muitas vezes, antes da pessoa ingressar, ela era, por exemplo, no Antigo Egito, chamada de neófito. E esse neófito, ele passava por uma determinada prova, né?
mas aquelas provas elas representavam justamente aspectos simbólicos relacionados com um drama pessoal. Assim como a gente fala, né, na vida a gente acontece de tudo, a gente passa por diversas dificuldades. Então isso simbolicamente estaria relacionado a esses aspectos internos, né, psicológicos muitas vezes. E ao encarar isso, essa cerimônia, essa atividade, com um respeito e com a profundidade que merece, muitas vezes ele trazia aquilo para a vida. Não estamos falando de nenhum poder mágico dessa cerimônia, nenhuma coisa assim fantástica, não estamos buscando essa linha espiritual também. Nós estamos só falando que muitas vezes o respeito a essa diversidade, a admiração e esses valores como coragem, como persistência, como aquele herói mitológico capaz de passar por tudo para resgatar a donzela, né? Ter esse ato heróico de ser capaz de encarar nós mesmos para resgatar esses nossos valores. Então, a partir do momento que a gente cria uma espécie de devoção, no sentido de respeito por esse tipo de atividade, a gente é capaz de assumir esse desafio e não desistir mais. Porque é muito fácil a gente falar, nossa, que legal, né? Ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, tudo bem, trabalha, tem sua profissão. Mas que legal fazer tal coisa, ou isso, ou aquilo, ou se enche de responsabilidade e fica doente, não sei o quê. E a pessoa esquece no meio de tudo de felicidade, de amor, de respeito, de compreensão. Que quando estão ausentes, parece que todo o resto fica vazio. Vazio. Porque não adianta a gente alcançar o nosso maior sonho profissional, nossa maior realização pessoal, tá do nosso lado uma pessoa incrível, se dentro da gente a gente está infeliz. Então a conquista desses valores está intimamente relacionado com a nossa felicidade, está intimamente relacionado com a conquista do nosso próprio ser. E é isso que traz a beleza, né, desses dramas iniciáticos trazidos nas mais diversas culturas. E é lógico, né, ter essa sorte de ter uma pessoa incrível, né, graças a Deus eu tenho essa sorte, né, e isso faz a nossa vida muitas vezes ficar muito mais leve e muito mais inspiradora. Mas percebe que é um todo, né, a vida, a gente vai lapidando ela e a gente pode tornar ela cada vez mais incrível. Então, muitas vezes haviam essas provas, né? Alguns autores, antropólogos, relacionam as provas com elementos que nem a gente relacionou na semana passada, né? A prova do fogo, né? Muitas vezes se via a pessoa em volta de chamas, ou até sonhava com chamas ou com pessoas agredindo ela, né? Despertando essa ira, despertando esse fogo interno. Então eles relacionavam um elemento com essa necessidade de conquista desse elemento dentro da gente, como uma conquista de um universo próprio, de um universo particular. Então o elemento terra, né, a terra representando a estabilidade, então a vida muitas vezes se relacionava com a desestabilidade econômica, desestabilidade de todas as funções que davam ela um chão, e ela muitas vezes sonhava com se fechando entre duas paredes. Dúvidas, né? O elemento ar, dúvida, insegurança, será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Será eu vou desistir? Isso não é para mim. E a pessoa sonhando caindo, né, de penhascos no abismo. A água, né, a pessoa se afogando, e a água da vida, né, relacionada com essa sexualidade, com a atração. E muitas vezes a pessoa se vê nessa vida atraída por uma pessoa que não tem nada a ver com ela, que não tem compatibilidade. E quantas pessoas estragam a vida dela, não porque está com uma pessoa ruim, mas porque está com uma pessoa que não tem nada a ver com ela. Então por isso que eu falei, dou graças a Deus que eu tenho uma felicidade muito grande no relacionamento. Mas isso todos nós podemos ter, né? A gente não precisa correr, ter medo de ficar sozinho. Não, né? A gente precisa realmente conhecer e adquirir capacidades e habilidades para conquistar o coração dessa pessoa que nos complementa.
né? Eu já vi um autor dizendo, será que a gente namoraria com uma pessoa igual a gente? Né? E se a resposta é não, tem alguma coisa muito errada com a gente ainda. Mas isso é bom, a gente identificar o que a gente precisa melhorar para ser essa pessoa. Porque como é que a gente pode exigir que outra pessoa seja aquilo que a gente não é? Então, é mais um estímulo para que a pessoa realmente adquira um aperfeiçoamento individual, um aperfeiçoamento interno. Outras representações iniciáticas é a representação do guardião, também representado por aquele gárgula, né, na Catedral de Notre Dame, né, que infelizmente a gente viu tudo que viu em relação a isso, mas o gárgula é curioso a gente pensar que numa igreja tem na parte superior um demônio, uma coisa feia, mas por que uma igreja tem um negócio feio daquele? Né? É um pensamento muito natural. Então, se a gente é capaz de vencer e estar mais além da feiura de aspectos inferiores, a gente consegue encontrar a beleza que está no interior daquilo. Mas para a gente encarar nós mesmos, a gente vê coisas muito feias, vícios, maus hábitos, pensamentos negativos, emoções negativas, pensar coisas que a gente jamais faria, mas são coisas muito feias. Então a gente tem que encarar isso. Esse é um simbolismo de um guardião, né? Como aquele que guarda esse conhecimento, essa sabedoria. Então a gente vai ver isso em poesias, em referências iniciáticas no Antigo Egito. Né? Esse guardião ele representa justamente isso. Representa nós mesmos. A gente ser capaz de encarar nós mesmos, né? Para poder ver o que está mais além, o que está dentro. Por isso que representam o ego muitas vezes como uma garrafa, né? Representa dentro uma essência incrível, com brilho, com luz, representando nossas capacidades, virtudes, habilidades que a gente pode desenvolver eliminando esse aspecto negativo ou inferior. Então, se coloca os autores colocam esse guardião como em 3 aspectos, que didaticamente também tem suas representações dentro de manifestações artísticas e religiosas. Né? O guardião representando um aspecto físico do hábito, né, da vontade, um aspecto do desejo, um aspecto astral, os sonhos, das emoções, e um aspecto mental. E realmente são 3 aspectos distintos que a gente tem que ser capaz de encarar, né, para poder ver aquilo que nós somos. Né? Os aspectos físicos, às vezes a gente vê, ou não vê, mas vê mais os mentais ou emocionais. A gente tem que nos ver como um todo. Essa é a ideia, e a meditação nos permite isso. Né? Então, enfim, isso seria um ciclo probatório, que a pessoa passaria antes de poder ingressar nos chamados mistérios iniciáticos. Então, ali, às vezes, se faz referência a 9 mistérios maiores, se faz referência aos mistérios menores e aos mistérios maiores, e que a pessoa vai vencendo esses elementos, adquirindo valores e adquirindo iniciações. Se fala que a pessoa, cada prova que ela vem, ela é recebida por sonhos, por mestres, e há relatos interessantes a respeito disso. Mas isso dentro do plano físico, dentro do hábito, do ato, da ação, é a capacidade dela de vencer a si mesmo, né? Desse aperfeiçoamento, dessa conquista da felicidade, da qual todos nós, no fundo do coração, almejamos. Né? E também se vê, dentro desses temas, que a pessoa, para poder conseguir de fato avançar esses mistérios maiores, ela teria que encontrar essa pessoa que lhe corresponde, né? Para poder realmente trabalhar não só a energia masculina ou feminina, mas essas duas. E o casal, quando passa junto pelas coisas, ele passa mais forte. E também se relaciona com isso sobre a suprassexualidade, né, o trabalho com a energia sexual, que nós nos referimos no tema anterior. Então, tudo isso, né, compõe esse grande tema relacionado sobre a iniciação, né, mas que nada mais é do que essa vida, né, sabiamente vivida, e dentro desse contexto cultural, antropológico, se torna extremamente interessante de estudar
E mais ainda, né, de praticar entendendo os benefícios que isso traz. Bom, pessoal, mais uma vez, se houver alguma dúvida, por favor, perguntem, né? Fiquem à vontade. E se não, vamos fazer mais uma prática de relaxamento. Podemos fechar os nossos olhos. No 1 inalamos, no 2 exalamos. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Suficiente. Vamos direcionar a nossa atenção para a nossa respiração, buscando perceber a cada inalação e a cada exalação, e buscando nos próximos instantes estar aqui e agora em recordação de si, vivendo o momento, bem concentrados na nossa respiração. Buscamos um estado de profunda meditação.
suficiente. Podemos mover as mãos, esticar os braços, mover os pés, esticar as pernas. É isso, pessoal. Essa é a nossa prática de meditação. Percebem que às vezes a gente está meio tenso. Só de voltar um pouco a atenção para a respiração, perceber algumas respirações contínuas, né? A gente já ajuda a gente a relaxar. Espero que no curso vocês tenham aproveitado, né? A gente já está quase acabando. E anotem essas práticas, anotem essas técnicas, né? Convido vocês à mudança de hábito, à mudança de estilo de vida. Pratiquem, né? Quanto mais a gente pratica, melhor é o resultado. E tirem dúvidas se quiserem, né? Fiquem à vontade, a gente está à total disposição. Espero que tenham uma ótima noite, uma ótima semana e até semana que vem, quando a gente vai concluir o curso. Muito obrigado a todos. Boa noite.